Olá, eu sou Rafael Silva do canal Amigos da Reciclagem. Aos que já me conhecem, um forte abraço. Turma, no episódio de hoje abordaremos no Jornal da Bancada um tema muito badalado nas mídias, que são os chatbots, e como isso muda a nossa forma de pensar e calcular na nossa bancada. Estarei também continuando o resumo sobre capacitores. Apresentarei para vocês também um novo quadro chamado Gambiarras. E fiquem de olho no quadro Teoricamente. Para entender os tipos de capacitores e seus objetivos, devemos compreender como a capacitância, carga e diferença de potencial influenciarão na finalidade do circuito. Para isso, devemos analisar a razão matemática da estrutura que constitui o capacitor e como a matéria e forma geométrica definem os valores de capacitância, carga e diferença de potencial. A capacidade que um corpo tem de armazenar cargas elétricas sob diferença de potencial é definida como capacitância em um capacitor. E a capacitância em um capacitor depende da forma geométrica das partes do capacitor e da permissividade do meio que isola as placas sob diferença de potencial. Capacitância é igual à permissividade do meio multiplicado pela área das placas sob diferença de potencial dividido pela distância entre as placas. A constante de permissividade do meio é obtida pelo produto entre a constante dielétrica e a constante de permissividade do vácuo. Em geral, é a constante dielétrica que é usada para definir valores ao capacitor. O valor do dielétrico depende do material que o constitui, ou seja, cada material tem um valor de constante dielétrica. A matéria vai desde o vácuo, ar, entre outros isolantes. A constante dielétrica é obtida pela razão entre a permissividade do meio e a permissividade do vácuo. Finalidades do dielétrico: isolar as placas e permitir a menor distância entre elas, aumentar a diferença de potencial, aumentar a capacitância. Vejamos os principais tipos de capacitores e suas finalidades. Capacitor cerâmico. O capacitor cerâmico tem como dielétrico a cerâmica, e suas placas sob diferença de potencial são de prata ou cobre. Normalmente são usados em circuitos de alta frequência. Tem capacitância na ordem de picofarads. Tem valor de temperatura compreendido em uma escala de tolerância. Capacitores cerâmicos não possuem polaridade. O código de identificação dos capacitores cerâmicos é interpretado dessa forma. O valor é lido em picofarads. Capacitor de polyester. Contenu avec 3 épisodes. Chatbots. O Jornal da Bancada não poderia deixar de abordar o tema mais atual das tecnologias.
E como já sabemos, através de todas as mídias internacionais, é a ferramenta que assume a argumentação de forma a expressar em diálogo qualquer cálculo científico. E isso não poderia deixar de ser observado na bancada, na parte técnica, na parte prática da bancada. Não só como no quesito de reparações, como também na criação de circuitos. Chatbots. O Jornal da Bancada não poderia deixar de abordar o tema mais atual das tecnologias. E como já sabemos, através de todas as mídias internacionais, a ferramenta assume a argumentação de forma a expressar claramente qualquer cálculo científico. E isso não poderia deixar de ser observado em qualquer bancada técnica, pois na prática, todos os cálculos que levariam horas para serem desenvolvidos passaram a ser esclarecidos com apenas uma única pergunta ao chatbot. Seja para resolver problemas de reparação de aparelhos ou mesmo na criação de novos circuitos, o chatbot com certeza será a melhor opção para que o profissional seja rápido na resolução de problemas. E o mercado de trabalho exige profissionais ágeis. Observem o cálculo manual de um resistor de um LED. Para calcular o resistor do LED, precisamos saber a queda de tensão do LED e a corrente que o mesmo suporta. Digamos que seja um LED de queda de tensão de 2 volts e a corrente seja de 100 miliamperes, ligados a uma bateria de 9 volts, teríamos o esquema básico dessa forma. Se a queda de tensão no LED é de 2 volts e na bateria temos 9 volts, sobra 7 volts para o resistor. Se a corrente no LED que tem que passar pelo LED é de 100 miliamperes, então, pela lei de Ohm, teríamos diferença de potencial é igual a resistência vezes corrente. Qual é a diferença de potencial? 7 volts. 7 é igual a qual a resistência, é o que nós queremos saber, multiplicado pelo valor da corrente, né? Ou seja, que o LED suporta, seria 0,1 amperes. Observem o cálculo automático do mesmo resistor usando o ChatGPT da OpenAI. O líquido entra por essa válvula e acessa esse setor que está superaquecido pelo aquecedor indutor. A válvula se fecha, o líquido que estava aqui na parte superaquecida entra em estado de vapor, alcança um nível de pressão, ao mesmo tempo que essa válvula se abre, liberando a pressão e o vapor. Turma, eu espero que vocês tenham gostado deste episódio. Até o próximo. Tchau!